Oi, amigo investidor, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel e hoje a gente vai falar sobre o BODB11, né, o famoso BOD, bodão da massa aí, que o pessoal brinca, que é um dos fundos que eu confesso que é um dos fundos que eu estou olhando com mais atenção aí dentro da indústria, né? E eu sempre falo aqui que eu acho que os FIINFRAs eles não têm a atenção que eu acho que eles merecem ter do mercado ainda. A gente vê os FIAGROS decolando, né? Isso é incrível mesmo, assim, a atenção, talvez pela própria proximidade que o brasileiro tem do agro, né? E ótimo, né? Que ótimo que assim o seja, mas eu acho que os FIINFRAs eles também poderiam ter um pouco aí mais de atenção do mercado como um todo, tá? Não estou falando só do o BODB11 não, do BOD. Essa é uma gestão que se propõe a ter expertise no que ela faz. E isso é interessante também. Ou seja, a Bocaina ela fala, olha, a gente é especialista em infraestrutura, é isso, ponto. A gente vai fazer isso, a gente vai focar nisso e a gente vai ser o melhor possível nesse tipo de investimento. Eu, Daniel, gosto muito desse tipo de proposta, ou seja, a gente sabe qual é o DNA daquela gestão. Eu sempre faço, tem que conhecer a cabeça do gestor, que é isso que você está comprando no final das contas, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Lembrando que quando a gente atingir 400 membros lá no Telegram, a gente vai liberar um e-book gratuito de FIINFRA, tá? A gente está com 350 membros, então falta muito, muito pouco, é só você acessar aqui no link abaixo da descrição, beleza? Então a gente vê que no último ano ele teve uma queda de menos 7,37%. É isso, né? O mercado, ele não apenas o BODB11, né, mas o mercado como um todo ele está em um momento de estresse, ainda está em um momento de estresse, não passou. Ainda tem aí um momento de estresse e com a curva de juros mais aberta, né? E provavelmente ela vai continuar aí, talvez não tão a patamares tão altos assim, mas provavelmente ela vai continuar em patamares ainda elevados, né? Pelo menos é a expectativa do mercado de forma geral. Então a gente vê que de fato as cotas sofreram, né? Mas esse fundo continuou, na minha opinião, a entregar o próprio relatório gerencial mostra, que a gente vai falar aqui sobre ele, entregar aí acima do benchmark, né? O que é interessante. O fundo também soltou ontem, inclusive, né, o pagamento em relação à competência de fevereiro, que vai ser aí de 10 centavos, né, 0,103 por cota, com uma distribuição aí de 1.200.000, né? É isso, assim, é um fundo ainda que tem que ganhar um pouco mais de musculatura, mas a indústria como um todo tem que ganhar um pouco mais de musculatura, né? O interessante da Bocaina, não apenas a expertise que ela se propõe a ter, é que, na minha opinião, ela aparece muito para o público. E isso é imprescindível, na minha opinião, né? Eu acho que a gestão que ela não tem esse contato tão grande em digamos assim, um ambiente tão democrático que é o dos fundos de renda, eu acho que ela perde um pouco, né? Então, ou seja, a gestão tem que aparecer sim. E por que eu falo isso de um ambiente democrático? Primeiro, que a gente vê quando a gente olha, vamos lá nos fundos imobiliários, né? As pessoas físicas têm uma grande relevância aí nos investimentos em relação aos fundos imobiliários. Quando a gente olha nas ações, a gente vê que o capital estrangeiro ele tem uma participação muito, muito grande nas ações. Agora, as pessoas físicas lá nos fundos imobiliários, elas têm sim uma grande relevância no investimento como um todo, na liquidez, etc. e tal. Então, um gestor que se propõe a entrar nesse mercado, na minha opinião, dos fundos de renda, né, FIIs, FIAGROS e FIINFRAs, ele tem que dar a cara a tapa, não tem jeito. E eu acho que a Bocaina, ela sempre aparece, ela sempre conversa, né, e isso é bastante interessante. Inclusive, eles fizeram material publicitário, caso você ainda não conheça, vá lá no site da Bocaina, isso ajuda bastante a aprender sobre a indústria como um todo, tá bom? Aqui a gente já pode até começar, inclusive, a discutir sobre o fundo em si, uma taxa de administração de 0,9 com uma taxa de performance de 20%, que seria o IMAB mais 2%, né? Quem não sabe, IMAB é a cesta aí de títulos públicos, né? Tem o IMAB, que são todos, o IMAB 5, que são até 5 anos, e o IMAB 5+, que acima dos 5 anos, né? Então aí o IMAB ele junta toda essa cesta aí, teórica de títulos públicos, beleza? Tributação, rendimentos e ganhos isentos de IR, né, para pessoas físicas, isso que é interessante, né? Ou seja, tem uma vantagem a mais, inclusive, aí, de imposto de renda, por isso que eu fico meio que reflexivo, por que o mercado não deu tanta atenção assim para os FIINFRAs ainda, né? Inclusive, se você quiser deixar seu comentário, vai ser super legal, a gente pode discutir aqui nos comentários e lá no grupo do Telegram também. Mas eu, inclusive, eu e o Bernardo, a gente já reflete sobre isso também,
E um dos motivos eu acho que é isso, né? A questão das informações, talvez uma informação um pouco mais consolidada, talvez nos fiagros as pessoas tenham mais proximidade com o agro, né? Quem sabe? Eu acho que passa muito por isso também. E também questão, talvez, aí da indexação, né? A gente sabe que as debêntures incentivadas são de durations longos, né? E também são indexadas aí ao IPCA, enquanto nos fiagros eles aí vieram com durations mais curtinhas e indexados ao CDI. Talvez isso também tenha sido uma diferenciação, mas deixa aí nos comentários o que você acha, que eu vou gostar de ouvir, a gente comenta aí, a gente conversa nos comentários. Bora lá pro relatório gerencial. Tem um ponto aqui engraçado nesse relatório gerencial, é que a partir do mês passado eles colocaram um pequeno bode, um pequeno bode. No mês passado foi na página 5 e nesse aqui tá na página 10. Vocês vão ver aí quando vocês chegarem na página 10. Enfim, uma brincadeira aí que a gestão fez, né? O pessoal estava até aí brincando com isso nos grupos, né? Então a gente vê aqui em janeiro de 2023, eu vou passar, esse é um relatório interessante. Aí olha só, esse é um relatório que, na minha opinião, é melhor do que muitos relatórios de FIIs, né? E isso aqui é interessante, né? O cuidado que a gestão tem com o cotista, ele explica nos mínimos detalhes, às vezes, coisas até que às vezes para quem está na gestão pode parecer básico, né? Assim, eles estão lá no dia a dia e ainda assim eles vão lá, explicam conceitos, isso é muito legal, isso aqui é um ponto muito positivo e esse é um dos motivos que eu estou olhando esse fundo com bastante atenção, assim, né, nos últimos tempos, e eu acho que ele vai continuar crescendo. Na minha opinião, vamos ver como que a gestão vai continuar performando no longo prazo, né? Então ele fala aqui, né, o Bocana Infra é um fundo de renda fixa, crédito privado, que busca a valorização das suas cotas através da aquisição de ativos de renda fixa, em sua maior parte debêntures incentivadas em infraestrutura, né, bem como ganho de capital com a compra e venda dos mesmos, ou seja, debêntures incentivadas têm esse incentivo a mais na tributação, o que torna elas bem interessantes, ao meu ver, né? Então a gente vê aqui que a última distribuição foi de 0,13, um dividend yield analisado de 17,7%, nada mal, é isso, né? Assim, a gente vê que eles estão entregando, de certa forma, um resultado bem interessante. Para quem não sabe o que é um yield analisado, você pega o resultado e multiplica por 12, né? Cota patrimonial de 9,53, enquanto a cota do mercado está 9,52 na época deste relatório, né? Ou seja, estava ali bem próximo. O IPCA mais 9,21%, yield médio das debêntures, ou seja, bem alto, né? Ou seja, eles vão conseguir isso como? Utilizando a expertise que eles têm na originação de novos investimentos, né? De novas operações. Ou seja, é uma operação que nem eu nem você, mesmo se a gente tivesse dinheiro, muito provavelmente a gente conseguir fazer. Por quê? Porque isso precisa de uma rede de relacionamentos, um conhecimento muito especializado, etc. e tal. Então essa que é a proposta deles. Vou fazer só infraestrutura e vou ser o melhor que eu conseguir nisso. Eu acho bastante interessante essas especializações que as casas adotam, né? Eu acho que raras casas, tem poucos players no mercado, na minha opinião, que conseguem ser especialistas generalistas, né? Não é todo mundo que vai ser um Elon Musk da vida, que vai ter aí 3, 4 empresas, né? Eu gosto bastante dessa proposta, porque a pessoa fala, olha, esse é meu foco, tá comigo? Então, show de bola, se não, né? Aí procure outro produto. Isso é bastante interessante, na minha opinião. Duration longo, né? De 6,3. Infraestrutura, tem todas as características da infraestrutura, 94% alocada em debêntures, parcela complementar do patrimônio em contas incompromissadas, né? Que também representam uma rentabilidade isenta para o FIINFRA e cotistas pessoa física, né? Lembrando que compromissados é quase como se fosse um crédito consignado, né? Que eu sempre aí falo nos vídeos. Comentário do gestor, aqui ele fala, a gente já falou em termos de distribuição, desde o seu início o fundo distribuiu 1,26 por cota, 1,621 por cota, equivalente a 16,2% anualizado, bem interessante, né? E aí fala da própria isenção do imposto de renda, o que aqui no Brasil é algo a se considerar com toda a certeza, né? Ou seja, investimentos que tenham esses incentivos fiscais, eles são algo a considerar com toda a certeza. Aí eles falam aí que representam 158% do CDI. Isso é fácil? Não, eu sempre falo, né? Bater o CDI no Brasil não é fácil. O Ibov não consegue muito, antes pelo contrário. A gente pega aí nos últimos 10 anos, tem gráfico que mostra que o Ibov ficou, se não me engano, 60%, enquanto o CDI ficou mais de 100%. Tá? Então não é fácil bater o CDI. E olha o que eu estou falando em termos de risco-retorno até, né? Temos conseguido entregar um retorno patrimonial do fundo até janeiro de 4,5% acima da NTNB de 2030.
É isso, 2030, né? Que é sensivelmente superior ao objetivo da rentabilidade de 1,5% a 2,5% sobre a NTN-B. Interessante, né? Então é isso aí que a gente tem que procurar nos fundos. É isso. Quanto mais os fundos vão crescendo, mais talvez operações muito pontuais vão se tornando menos relevantes. Você pega um REIT norte-americano, né, um Real Estate Investment Trust, a gente vê ali que com operações tão grandes, uma operação aqui, outra ali, não faz tanta diferença. Agora, a cabeça do gestor, a performance, isso aí faz muita diferença, né? A base de investidores, olha só, né, a gente vê que vem crescendo sim, mas ainda é muito tímida, né, comparativamente quando a gente vê nos FIAGROS e FIIs. Então a gente vê aí que eles superaram 4.500 cotistas, show de bola, né? Que bom que assim, eu gosto de ver as indústrias de fundos de renda crescendo cada vez mais, eu sou um fã dessa indústria, mas a gente vê que ainda é bem tímido, né? 4.500 cotistas é uma base ainda singela, mas espero aí que os fundos, como um todo, continuem crescendo, né? Mas assim, o lado positivo é que está crescendo. Isso aí é algo positivo, na minha opinião. Ganha mais profundidade no fundo, aumenta a liquidez, enfim, é bem interessante. A gente vê que no portfólio, aqui ele já fala, né? O que eu estava conversando com você já fala aqui, olha. No BODB11, buscamos originar e estruturar debêntures e investir no mercado primário e com isso capturar papéis com maior prêmio do que os disponíveis no mercado secundário. E aí também investimos em boas emissões que não tenhamos originado, mas apresentam um bom prêmio frente a risco. Ou seja, a qualidade da gestão está aí, segundo a própria gestão, atrelada ao conhecimento que essa gestão tem sobre infraestrutura. Aqui ele fala o que é marcação ao mercado, é né? Muito interessante, tá vendo? Esse é o cuidado que eu gosto muito de uma gestão. Ele não pressupõe que o cotista sabe tudo, até mesmo porque ninguém sabe tudo. Ele vai lá e às vezes mostra no básico mesmo, assim, o que é uma marcação ao mercado, etc. e tal, então explica. Então, caso você tenha interesse aí saber um pouco mais sobre esses investimentos, né, sobre esses conceitos relacionados aos investimentos, é bem interessante que você dê uma lida aqui, né? Inclusive aqui ele fala sobre a marcação ao mercado. Né? Conforme são negociados no mercado secundário, os valores pagos pelas debêntures podem variar, resultando em uma taxa de retorno maior ou menor. Aí ele explica, bem legal, assim, eu gosto bastante. Assim, né? É isso, para mim é quase como se fosse um respeito aos novos entrantes no mercado. Né? A gente tem que sempre aí ajudar as pessoas que estão começando nesse mercado, porque quanto maior o mercado, melhor para todo mundo. E aí, além das debêntures, o fundo manteve uma parcela de aproximadamente 6% em caixa para fins de reserva de liquidez ou eventuais investimentos oportunísticos. Né? A gente vem aqui embaixo, aí ele fala, ganho de capital da renda fixa também. No BODB11, procuramos realizar alocações de papéis com bons prêmios de risco, utilizando como alavancas de valor nossa profundidade técnica e infraestrutura. Estou repetindo isso aqui o vídeo inteiro. É isso, é essa que é a grande proposta, né, da gestão. E é na nossa capacidade de originação e de estruturação das operações. Né? E aqui ele fala um pouco mais sobre as estruturas, né? Não vou ler tudo, claro. Outras debêntures estão no pipeline de originação e estruturação e servirão para alimentar o BODB11 na estratégia de crescimento e diversificação. Esse é o ponto, né? Eu estou marcando aqui só os pontos principais no nosso estudo, né? Esse é o ponto, na minha opinião, diversificação. Esse é um fundo aí que ele tem, para mim, que ganhar mais musculatura para ele diversificar um pouco mais e dar mais segurança para o cotista. Esse é o principal ponto, na minha opinião. Por quê? Porque a gestão tem expertise, na minha opinião, positivo. Ele é uma gestão que se preocupa em aparecer, ponto positivo também. Está com incentivos fiscais, como eu já disse, isso não é pouca coisa no Brasil, ponto positivo. Agora, a gestão de risco, quanto maior você é, melhor é. Daniel, então um fundo um pouco menor são só questões negativas? Não, de forma alguma, né? Também quando você tem um transatlântico, é muito difícil você fazer movimentações, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Entretanto, contudo, toda vez você tem que chegar pelo menos no meio termo aí, para você ir, digamos assim, não expor o cotista a tanto risco, tá bom? Mas eu imagino que esse fundo vai continuar crescendo e se diversificando ao longo do tempo. Vamos acompanhar, né? Então a gente vê aqui, e diversificação do fundo seja complementando o portfólio para novas ofertas, seja para trocas de ativos atualmente investidos, né? Então aqui vamos descendo. É isso, né? O que eles fazem, né? A gente já falou um pouco aqui sobre a perspectiva de rentabilidade, que eles superaram o benchmark, e aqui, eles acreditando que tivemos sucesso nesse ponto, o porquê que eles tiveram essa rentabilidade, segundo a própria gestão. Ou seja, eles propõem originar ativos de maneira proprietária, captando prêmios de taxas superiores, estruturar as emissões com qualidade, permitindo alocações com ótimo perfil de risco, né?
que a gestão acredite que assim o seja. Capturar ganhos conforme papéis investidos originalmente pelo fundo tornem-se mais líquidos. Aí, né, isso que é interessante, né? Quando o mercado vai crescendo, isso é bom para todo mundo, né? Por isso que eu sempre aí comemoro e a gente está vendo isso aqui na prática. Diversificar o portfólio ao longo do tempo, conforme previsto inicialmente. Iniciamos com 2 ativos e hoje já tá com 7 ativos, ou seja, o fundo já está nesse caminho, né, de diversificação. Eu acredito que a gestão mesmo ela já tem aí essa noção de quanto que é importante a gente fazer uma certa diversificação para não expor o cotista a tantos riscos pontuais, né? Manter distribuições mensais interessantes, compondo um retorno total isento de IR para o nosso cotista. Ou seja, é interessante, né? Ele sabe, assim, olha, muito provavelmente a pessoa que está vindo aqui no FIINFRA, muito provavelmente ela veio do mercado de fundos imobiliários. E o que o pessoal gosta do mercado de fundos imobiliários? Eu que os falo, inclusive, né? O que vos fala, inclusive? Rendimentos mensais, a gente gosta disso. Então ele já entende o público-alvo dele, que é mais um ponto positivo, na minha opinião, né? Aí ele vai tentar manter distribuições mensais interessantes, compondo um retorno total isento de imposto de renda, que é muito interessante. Aqui ele até mostra alguns links, né, de que eles participam, enfim. Inclusive a gente teve uma live muito legal com o Diogo lá do FII Fácil, né, um cara que sabe muito. E aqui ele fala também do cenário macro, né? Então aí ele fala dos debates sobre autonomia ou não do Banco Central, que acabou aí atingindo, né, influenciando as expectativas de inflação ao longo do mês. Ele fala que da curva de juros, teve uma abertura de aproximadamente 30 bips, né? Quem não sabe, 30 bips, 100 bips é 1%. Né? Isso aí é um jeito aí que o mercado se comunica, né? Então, quando você escutar bips, 100 bips é 1%. Então, aí teve uma abertura, e essa abertura de taxa, como já explicado, leva à abertura da taxa também nas debêntures, né? Tudo conectado, como eu sempre falo aqui. E aí ele explica um pouco mais sobre vendas americanas, que impactou o mercado como um todo. O que eu digo, né? O que eu disse já em alguns vídeos aqui. Esse evento das americanas aí pegou o mercado de surpresa. Não foi algo trivial, na minha opinião. Na minha opinião, o que o Nassim Taleb chamaria de cisne negro, né? Um evento aí bem impactante, que a gente não esperava, de certa forma, né? Então a gente vê aqui, ele fala sobre a questão lá dos 20 bilhões, e aí ele fala, olha, aí eu só coloquei aqui os pontos principais, né? A Bocaina Capital não possui exposição a papéis deste emissor, porém, por ser uma empresa que realizava emissões frequentes no mercado de capitais, enfim, né? O mercado como um todo foi afetado. Segundo a Ambima, havia 1.126 fundos da indústria com exposição a ativos emitidos pelas americanas. Olha para você ver como é que o mercado é conectado, né? Adicionalmente, ao final de janeiro, isso também que impactou o mercado, foi publicada notícia sobre a contratação pela Light da Laplace Consultoria com vistas a melhorar sua estrutura de capital, né? Isso também impactou o mercado. E aqui a gente vai descendo, e aí ele fala, tá, qual que é o impacto desses eventos no BODB11? Aí, primeiramente, é bom reforçar que o fundo não possui ou possui a exposição às americanas e Light. Portanto, o seu patrimônio não foi afetado por provisões desativas. Então, esse aqui é o ponto. Ele explica um pouco mais sobre isso, né? E que ele fala, ainda olhando o portfólio do BODB11, a única dívida denominada em CDI é a da CAPS11, que já foi desembolsada considerando o cenário dos juros do patamar atual e possui o menor prazo da carteira de debêntures e representa uma pequena parcela do portfólio. Mas aqui, antes da gente chegar no ponto que eu quero falar em relação a lá, a gente analisa a própria liquidez, né, que eu sempre falo. Eu não acho que essa liquidez seja interessante ainda, na minha opinião. Eu gosto de uma liquidez diária que pelo menos chegue ali nos 500 mil a 1 milhão de reais. É a liquidez que eu já começo a considerar, que eu já acho interessante. Aqui é uma liquidez de 409 mil, mas ele mesmo coloca, olha lá, superior a meses anteriores e com a atuação do formador de mercado em 10,3% do total negociado, ou seja, uma liquidez baixa ainda, né? Esse é um dos pontos de atenção que eu acho nesse fundo, por isso que eu ainda estou estudando com mais com mais atenção, né? É um fundo que eu gosto da proposta, eu acho interessante, mas eu ainda estou olhando com um pouco mais de atenção, mas acredito, tudo que indica, aí o bode, né? Aí tudo indica que esse fundo vai continuar a se desenvolver, mais cotistas vão entrando, etc. e tal. Abaixo apresentando a rentabilidade das cotas ditadas pelas distribuições desde o início da operação do fundo, a gente vê, né, que ele, digamos assim, entrega o que se propõe a entregar. Isso aí é o que a gente quer da gestão, né? Por isso que a gente paga um gestor para fazer
esses investimentos para a gente. E aqui que é o ponto de atenção que eu estava falando lá em cima, né, que eu queria aí chegar nesse ponto aqui. Quando a gente pega aqui, tá, vamos lá, só vamos dar um passo atrás. Quando a gente fala de infraestrutura, tem diferença na gestão de riscos, ok? Então, quando a gente olha, por exemplo, rodovias, elas são mais arriscadas, em média, claro, né, do que outros tipos de investimentos na infraestrutura, né? Você não pode comparar uma transmissora com uma rodovia, não faz muito sentido. Então, a gente vê aqui que 39% do PL está aqui, né, Rota dos Grãos, rodovias, né? E por mais que seja uma taxa interessante, a gente vê que tem uma concentração muito grande do patrimônio nessa operação, que é uma operação que é mais arriscada. Ah, Daniel, mas uma operação menor, de 46 milhões de reais. Sim, ok. Mas ainda assim, para o cotista, né, porque assim, é porque o PL do fundo é menor como um todo, né, então uma operação de 46 milhões para infraestrutura não é uma operação tão grande assim. Mas como o PL como um todo dele também é pequeno, isso aí, percentualmente, como a gente está vendo aqui no relatório gerencial, para mim é um grande ponto de atenção, tá bom? Esse é o maior, junto com a liquidez, os maiores pontos de atenção deste fundo, tá bom? Então vamos continuar acompanhando, né? Mas espero que os FINFRAs ganhem mais atenção no mercado. Aqui ele fala dos pagamentos e distribuições, líquido de imposto de renda, mais uma vez, algo muito positivo. E aqui ele fala sobre os emissores, né? Não vou entrar em detalhe, caso você ache interessante, vale a pena dar uma lida, né? Caso você ache o fundo interessante para você estudar ele, vale a pena dar uma lida. Como eu passei aqui pelo relatório do fundo quase como um todo, e aqui, enfim, ele mostra os emissores. É muito interessante a gente ver que, na minha opinião, essa gestão me parece ter bastante atenção nos materiais que ela faz, né? Ou seja, ela realmente vem a público, ela produz bons materiais, e é isso que a gente quer, inclusive não apenas os FIINFRAs, mas os FIIs e FIAGROS, cada vez mais relatórios gerenciais, com maior publicidade, maior detalhe, beleza? Então é isso, se você curtiu, deixa seu like aí, e entra no grupo do Telegram, que a gente vai estar lá para bater um papo. Abração, tchau, tchau.